Olha o canal do Jason aí, gente! E aí galera, bem-vindo ao canal do Dedo. E como eu falei o tempo todo, a tão famosa entrevista, nós estamos aqui na tela com o doutor Alexandre Bossoni, ele é neurologista, ele é o meu médico particular e a gente vai conversar um pouco sobre o que é esse mundo da paralisia cerebral, né? Doutor, muito obrigado por aceitar o convite. É uma Que isso. honra. Você é a primeira entrevista do canal Tá ótimo. e eu tô um pouquinho nervoso. Não, você vai se dar super bem, Jason, eu tenho certeza disso. Primeiro, eu agradeço o convite, na verdade, e até agradeço a honra de ser o primeiro, né, o primeiro entrevistado, e para falar de um assunto tão importante que é a paralisia cerebral, que é a principal causa de incapacidade de crianças, né? Então, é um assunto que precisa ser discutido, que precisa ser conversado, que precisa ser melhor conhecido. E eu, quando tive a ideia de montar o canal, foi justamente para mostrar o que é a paralisia cerebral, né? E provar que uma pessoa que tem paralisia pode ter uma vida normal. A ideia, a ideia Esse é o ponto que eu acho mais importante de tudo. É só através do conhecimento, é só quando a gente começa a conviver com pessoas com paralisia cerebral e começa a entender melhor a paralisia cerebral que a gente reduz o nosso preconceito. E a gente vai ver que tem pessoas com paralisia cerebral que têm a função cognitiva completamente normal e vão trabalhar, e vão ter filhos, e vão constituir família, e vão ter profissões, mas também a gente, com certeza, mas também a gente vai conseguir entender que em alguns casos, os mais graves, as pessoas vão conviver com alguma limitação, só que isso não tira a humanidade delas, não tira o sentimento delas, quem elas são, a noção de individualidade delas. Infelizmente ainda tem muito preconceito, né? Não, certamente. Tudo aquilo que é diferente do normal, diferente do padrão, né, a gente cria uma defesa. Então vamos lá, doutor, vamos entrar no assunto em si. A pergunta que eu lhe faço para começar: o que é a paralisia cerebral? Bom, paralisia cerebral não é uma doença por si só. A gente dá o nome de paralisia cerebral para as alterações neurológicas, né? Então, para as dificuldades motoras, para as dificuldades de fala, para as dificuldades cognitivas, decorrentes de alguma lesão do cérebro em desenvolvimento. Entendendo o cérebro em desenvolvimento, o cérebro dentro da barriga da mãe, ou seja, o cérebro do feto que está sendo formado, ou o cérebro do neonato, aquele que nasceu e está nos primeiros dias de vida, aqui na vida fora da barriga da mãe. Então, quando a gente... Isso. Pode ocasionar depois do nascimento. Pode, um exemplo, por exemplo. A criança nasceu normal, mas enquanto estava no berçário, ela teve, por exemplo, uma hipoglicemia muito grave, uma queda de açúcar no sangue muito grave, ou uma parada cardíaca por algum motivo.
Então, isso pode ocasionar uma paralisia cerebral. Mas ela nasceu sem problemas, mas teve uma lesão, uma agressão ao cérebro logo nos primeiros dias de vida. Entendi. E se a gente tem como dividir a paralisia cerebral em graus ou não? Sim, sim. Existe uma escala que vai de 1 a 5, que a gente classifica a gravidade, mas principalmente baseado na parte motora, né? O grau 1 é aquela criança que corre, anda, sobe escadas, e o grau 5, aquela criança totalmente paralisada, que não consegue empurrar a própria cadeira de rodas. E nesse meio do caminho, você tem os outros graus. Uma outra forma de classificar a paralisia cerebral pode ser pelo tipo de alteração neurológica principal que ela tem, né? Pode ser uma paralisia cerebral espástica, em que a criança ou o adulto, ele é principalmente rígido, então ele tem rigidez excessiva da musculatura. Tem a paralisia cerebral atáxica, que na verdade ataxia significa incoordenação, então os movimentos são incoordenados, não são harmônicos entre si. Existe a paralisia mista, que mistura todos os tipos, e a paralisia flácida, em que a criança tem hipotônus, né? Ele é sempre aquela criança mais molinha. Isso são padrões em que também você pode usar isso como classificação para classificar a paralisia cerebral. Tá, entendi. E assim, e dentro da classificação, para o meu público saber onde que eu me enquadro. Você, por exemplo, eu colocaria num quadro principalmente uma paralisia cerebral atáxica, né? Tá. Porque você tem essa questão da incoordenação, dos movimentos que não são harmônicos entre si, né? Sim. Você tem uns componentes meio de distonia, então seria um ataque com um misto, no máximo, mas isso não tem tanto a ver com alto desempenho cognitivo, porque você trabalha com informática, programador, tem um bom entendimento do mundo, então com alto desempenho cognitivo, e o seu desempenho motor, naquele grau de 1 a 5, estaria entre 2 e 3, porque você anda sozinho, mas precisa de apoio, precisa de alguns instrumentos aí que ajudem no meio do caminho. Entendi. E nesse caso, lógico que depois a gente vai falar do tratamento que eu faço com você, que é o Botox. Isso. Mas antes disso, que tipo de tratamento um paralisado cerebral pode ter? O paralisado cerebral, ele precisa ter tratamentos de fisioterapia, Sim. tá? Para desenvolver a parte motora. Deveria ter tratamentos de terapia ocupacional, principalmente para desenvolver habilidades manuais finas, habilidades do dia a dia, tá? É importante suporte psicológico, porque ao longo da história de vida, essa pessoa vai passar por diversas dificuldades e precisa de um suporte emocional bom para isso, então tratamento com psicólogo e também tratamento com fonoaudiólogo, tá? Dentro desse conjunto de tratamentos, a gente pode escolher modalidades diferentes de acordo com o gosto pessoal, o acesso, né, e a disponibilidade de cada um. Então, tem gente que gosta muito de água, então fazer uma hidroterapia pode ser mais interessante. Crianças que gostam muito de animal e precisam desenvolver marcha, talvez uma ecoterapia. Mas tudo também depende da disponibilidade disso aonde a pessoa mora. Eu tô rindo aqui porque tudo que o senhor falou eu já fiz. Então, hidroterapia, ecoterapia.
tudo. Exatamente. Mas é importante, assim, o importante é a gente saber que que o paciente com paralisia cerebral, ele é um paciente complexo e não é um único profissional que vai dar conta de tratar essa pessoa. Então você precisa do médico, precisa do enfermeiro, precisa do psicólogo, precisa do terapeuta ocupacional, precisa do fisioterapeuta, vai precisar do TO, enfim, vai precisar de... É um time. É um conjunto de especialistas. Um conjunto de especialistas, um conjunto de olhares, um conjunto de conhecimentos. Entendi. Então, por isso que é importante ter esse time para que o paciente atinja o seu melhor, assim, para que atinja o seu desempenho máximo. Entendi. E, bom, agora vamos entrar no assunto no qual a gente se conheceu, né? Exatamente. Que é o tão... Quando eu falo que eu utilizo Botox, muita gente fala, tu quer ficar mais bonito e tal. Mas não é isso, né, doutor? Não. Eu quero que você explica o que é o tratamento do Botox, de onde que ele vem, para que ele serve. Tá bom, tudo começou com uma doença que se chama botulismo, né? Que é uma infecção bacteriana que a gente adquire por alimentos contaminados com uma bactéria que chama Clostridium botulinum, tá? Essa bactéria... Nome bonito, hein? Todas as bactérias têm nome bonito. Essa bactéria, ela produz uma toxina, que é a toxina botulínica, e a toxina botulínica, ela impede a comunicação do nervo com o músculo, causando a paralisia do músculo, certo? Então essa é a doença botulismo. Então a pessoa comia um alimento estragado, a bactéria começava a crescer no intestino, e a pessoa ia perdendo os movimentos depois de respiração, movimentos do corpo, tá? Aí tiveram a brilhante ideia de isolar a bactéria, depois isolar e purificar a toxina e usar a toxina botulínica como remédio em situações em que eu tenho músculos que funcionam mais do que eu gostaria. Tá. No caso da dermatologia, da estética, o Botox realmente foi um tratamento revolucionário, né, porque ele realmente revolucionou o ramo da estética. E na estética, o que a gente faz? Por exemplo, eu vou chegar aqui mais perto, ó. Eu estou enrugando a minha testa. Para enrugar a testa, eu estou contraindo o músculo que fica aqui na minha testa, que chama músculo frontal. Se eu quiser tirar essas ruguinhas, o que eu faço? Eu paraliso essa musculatura com a toxina botulínica. Tá? Da mesma forma, nos pacientes com paralisia cerebral, que são espásticos, que são distônicos, que são atáxicos, eu posso mexer no padrão do movimento com a toxina botulínica, enfraquecendo determinados músculos. Então, por exemplo, para pessoas que têm a mão desse jeito, que a mão fica fixa desse jeito, eu enfraqueço a musculatura aqui do antebraço para justamente eu conseguir deixar a mão numa situação melhor. Por quê? Porque essa mão nessa posição é uma mão mais funcional, eu consigo usar para fazer algumas coisas, e se eu deixar ela fixa nessa posição, ela cola nessa posição, depois de alguns meses. Só para deixar bem claro aqui, ele perde a rigidez, mas não perde o movimento. Se você colocar muita toxina, você também tira o movimento. Então tem que ter a medida certa. Exatamente. Aí, por isso que tem um médico que trabalha com essa área, que vai calcular essa quantidade de toxina
e qual músculo exatamente a gente vai aplicar. E até para deixar aqui registrado que a primeira vez que eu fiz a sessão com o Dr. Mussoni, eu realmente tive uma carga muito elevada de botox. Sim, E teve. nos primeiros 2 meses, eu realmente perdi as forças na minha Isso. perna e no meu braço. Aí E daí, depois, com o tempo, a gente foi regulando, né, doutor? exatamente, exatamente. O bom da toxina botulínica é que ela é um tratamento completamente reversível. Tá. Depois de 6 meses, ela tem 0 efeito no organismo. Então, depois de 6 meses, ela já foi completamente eliminada e o efeito dela desapareceu. Então, é um tipo de tratamento que a gente consegue afinar, né, ajustar para cada paciente, para cada momento de vida de cada paciente, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando pessoas diferentes, né? Pela utilidade que o paciente Exatamente, exatamente. Então a gente consegue ir ajustando todas essas doses de acordo com cada necessidade ao longo da história de vida. E assim, pegando o Botox, assim, o tratamento com Botox, combinando ele com fisioterapia, o resultado são melhores ou não tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver sim. O tratamento de toxina botulínica, idealmente, ele está sempre linkado, ele está sempre associado com processos de reabilitação. Tá. Então, aí, que tipo de reabilitação vai depender de cada paciente em cada fase de vida e para cada sentido, mas é sempre fundamental que depois de uma aplicação de toxina botulínica, o paciente pratique atividade física, pratique exercícios, pratique os movimentos que ele precisa melhorar para que a toxina realmente faça efeito. E isso faz com que o efeito da toxina se torne cada vez melhor. E agora, uma curiosidade. Com o tempo, ele pode não depender do Botox ou ele sempre vai ficar dependente? Isso, infelizmente, é uma pergunta que não tem resposta, porque depende de cada paciente e de cada caso. Né? Existem pacientes com necessidades muito específicas. Eu preciso melhorar a posição do pé, eu preciso melhorar a posição da mão, e é só isso a necessidade dele. Então, a chance desse paciente fazer isso e depois não precisar do Botox na frente, no futuro, é maior do que aquele paciente que tem necessidades mais graves de reduzir a tensão da musculatura para facilitar a higiene, por exemplo. E assim, você, como tem vários pacientes e tal, qual foi o ganho que você viu que você falou, esse ganho foi o melhor que eu já tive? Por exemplo, existe uma doença que chama blefaroespasmo, que é a contração do músculo que fecha os olhos. Então a pessoa, de maneira involuntária, fica com o olho fechado e muitas vezes não consegue abrir. O que torna a pessoa praticamente cega. Então, por exemplo, você aplicar a toxina nessa pessoa e ela fala, nossa, doutor, não estou mais cega, isso realmente é uma coisa que você está mudando a vida da pessoa. Em outros casos, exatamente, doutor,
eu tô andando mais rápido, eu chego no banheiro com mais rapidez, não faço mais xixi na roupa porque eu tô caminhando com mais velocidade. Então, os ganhos é muito de pessoa para pessoa, de paciente para paciente, mas são, assim, a gente vai ver caso a caso, mas que tem ganhos, que pode melhorar, com certeza isso tem sim. No meu caso, assim, que eu posso deixar aqui como testemunho, o meu caso, Sim, o que eu vejo aqui, quando eu aplico, após uma semaninha, eu consigo teclar no computador com uma habilidade melhor. É incrível o ganho. sim, E quando já tá chegando a época, vamos dizer, de renovar o Botox, sim, a gente mesmo sente. percebe. Então, é esses ganhos e essa coisa do dia a dia que é o legal de trabalhar com toxina, de trabalhar com reabilitação, de trabalhar com essas situações neurológicas. É E você faz tempo que você trabalha com Botox? já faz pelo menos 5 anos. Que 5 anos de maneira intensa. Que legal. É bastante tempo. E foi por curiosidade ou foi porque você viu É, como é que foi? na verdade, eu comecei a trabalhar com toxina, né? Eu fui aprender a aplicar toxina depois que eu terminei a minha especialização em neurologia. Tá. Porque eu fui para uma área da neurologia que a gente chama de transtornos do movimento, que é uma área que estuda Parkinson, que estuda doenças do movimento. Tá. E uma das formas de tratar as doenças do movimento é com toxina botulínica. E foi aí que eu caí nesse mundo da toxina botulínica, da reabilitação, de ter mais contato com pacientes espásticos. E aí eu fui me encantando por essa área de atuação também. Um dia eu coloquei um vídeo que eu fiz quando o senhor estava aplicando em mim. Uhum. E o pessoal comentou, nossa, quanta agulhada tá. E é uma agulhada, gente, que dá uma dor na hora, mas é pouca, é só aquele momento. Não Sim. causa dores depois na aplicação. Não. Porque como a toxina ela tem que ser aplicada em músculos específicos, cada músculo está num lugar do corpo diferente, acaba precisando de uma agulhada diferente. Por isso que às vezes são bastante agulhadas. Isso realmente é o ponto, digamos, ruim da toxina. Mas como você mesmo disse, é rápido, dura pouco e o resultado é bom e dura bastante. O custo-benefício é muito bom. Então, por isso que a gente continua fazendo, a despeito de saber que causa dor e desconforto. Então, Mas claro que a gente tem jeito de colocar agulha, tem jeito de manipular para que não seja também nenhuma tortura, né? Claro, tem jeito de ficar melhor. Outra pergunta que eu queria lhe fazer antes de acabar existe uma idade mínima que começa o tratamento de Botox ou não? Assim, cada vez mais a gente tem feito em crianças mais cedo, mas em geral somente depois dos 2 anos de vida. 2 anos. Pelo menos. Antes disso é muito novinho para se fazer, então espera aí dos 2 até os 6 anos de vida para depois estar indicando. Entendi. Então tá, doutor, eu quero
lhe agradecer muito esse papo, foi muito bom. Eu espero que tenha sido esclarecedor, porque até para mim, que já conhecia, eu aprendi um pouquinho mais. Que bom. E daqui 2 semanas eu tô aí renovando meu voto. Fechado, meu caro, combinadíssimos. Tá Compromisso marcado. Então, tá. Um abraço, muito obrigado. Um outro. E Até mais. E vocês, pessoal, espero que tenha gostado. Se Gostei bastante. E você, pessoal, se você gostaram, compartilhe, indique esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer. Combinadíssimos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Olha o canal do Jason aí, gente!